Dando continuidade à nossa playlist de astronomia, agora nós vamos descobrir a distância Terra-Sol. Vamos ver como é que aqueles gregos antigos fizeram isso. Bora para o conteúdo? Então no nosso item D a gente vai para a distância Terra-Sol. Cara, olha que interessante. Lá no século 20, 1688 mais precisamente, na Biblioteca do Vaticano, descobriu-se o original, a obra original de um grande grego antigo chamado Aristarco de Samos. O nome era Aristarco nos tamanhos e distâncias do Sol e da Lua. Era o nome da obra original dele, que um historiador de ciência, Sir Thomas Heath, tinha lá discutido sobre esse transcrito original, tinha traduzido, tinha trabalhado em cima, e ele fez um monte de coisas muito interessantes. A começar pela transcrição, pela tradução das 6 hipóteses que Aristarco teve que fazer para começar a encontrar um monte de coisa interessante, O que a gente vai se ater aqui nesse momento é a distância Terra-Sol. E aí, se a gente observar aqui, olha que legal, Hipótese alfa, beta, gama, delta, epsilon e zeta, Tá ali, o alfabeto grego, que você usa aí na matemática, na física e tal. Mais especificamente no delta, no quarto, ele diz assim: quando a Lua está em quarto crescente ou minguante, o ângulo Lua-Sol-Terra é de 3 graus. Como é que esse Aristarco fez a sua observação e também estimou o ângulo? Porque olha só, a ideia era o seguinte: ele sabia que existia lá o fenômeno da Lua se movendo num movimento circular uniforme aproximadamente. E ele já sabia a distância Terra-Lua, ele já tinha calculado isso também. E ele sabia da trigonometria básica que esse raio de luz aqui do Sol até a Lua faria um ângulo de 90 graus com a distância Terra-Lua. Ora pipocas, olha o pensamento do grego antigo. Ele já sabia esse ângulo, já sabia essa distância, e ele estava em busca ali da distância Terra-Sol, então isso aqui é a nossa incógnita. E cara, ele tinha que descobrir pelo menos esses 2 ângulos aqui para descobrir essa distância. Trigonometria básica, usando ali os conhecimentos das funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, a gente consegue deduzir qual é a distância Terra-Sol a partir do conhecimento dos ângulos internos desse triângulo. Então, o que ele tinha que fazer ali de difícil era estimar esse ângulo alfa, a fim de conhecer esse ângulo aqui, do Sol, Terra, Lua, e depois ir em busca da distância Terra-Sol. E o que a gente vê nesse manuscrito é que ele já marcou ali como sendo 3 graus. Então ele está falando que isso aqui é 3 graus. Ah, vale lembrar, gente? Se aqui é 90 ele descobriria esse alfa, ele simplesmente faria 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 menos 90, que era um dos ângulos que ele já conhecia, menos o alfa. Então ele está dizendo que, fazendo essa subtração, ele encontrou 3 graus. Mas vamos ver como que ele fez isso, e a gente vai fazer um exercício para ver esse fato observado. Mas antes, tomando então como esse conhecimento aí, que ele calculou sendo 3 graus, esse alfa ele teria que ser 87. Mas olha a dificuldade de você medir esse ângulo também, Cosseno de alfa, portanto, seria o cateto adjacente, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é a distância Terra-Lua, e a hipotenusa é a distância Terra-Sol, que você quer calcular, Então a distância Terra-Sol ficaria a distância Terra-Lua dividido pelo cosseno de alfa. E se o cosseno de alfa ali, tendo o alfa 87, cosseno de 87 é 0,05 ou 1 sobre 20, só que isso é muito aproximado, tá, gente? Isso aí de maneira aproximada. Então, se a gente leva esse 1 sobre 20 para cá, eu descubro que a distância Terra-Sol é 20 vezes a distância Terra-Lua. Mas, para os padrões atuais, isso está muito errado, Ali tem um fator bem elevado ali. O Aristarco, ele errou por um fator de 20 vezes, Isso aí é bem considerável. A gente sabe que hoje em dia, deixa eu passar para o outro lado aqui para vocês verem melhor, a gente sabe que esse alfa está próximo de 89,85, fazendo com que o cosseno seja 1 sobre 400. Então a distância Terra-Sol ela é quase 400 vezes a distância Terra-Lua. Então olha só, esse ângulozinho aqui, na verdade não é 3, Deixa eu até consertar aqui para vocês, que para os padrões atuais,
esse ângulozinho aqui seria 0,15 aproximadamente. E aí se eu pego 3, né? Cadê? Ó? Se eu pego 3 e divido por 0,15, vai dar aproximadamente esse 200, que é justamente o erro ali, o fator do erro que o Aristarco teve. Mas claro, para aquele grego antigo, na época dele, nossa, ele já conseguiu chegar a um raciocínio e um resultado muito interessante, né? Para a sua época. E aí a gente sabe que a distância Terra-Sol aqui, né? Ela tem essa distância média de 150 milhões ali de quilômetros, né? Olha que interessante, muito legal. E um outro fator curioso é que em 1568, Bartolomeu Velho, que foi aí, cara, um geógrafo, né? Matemático e também cientista, de certa forma, ele fez essa pintura que é uma pintura artística e científica ao mesmo tempo, né? E ela tá no Wikipedia e com ótima resolução. Se você jogar no Google, né? Geocentrismo Bartolomeu Velho, vai aparecer essa figura muito interessante, que está em altíssima resolução. E essa figura mostra pra gente a ideia que já tinha ali sido estabelecida nessa época de 1500, onde estava rolando a circunnavegação, né, as navegações marítimas, exploração de novas terras. Os caras estavam descobrindo o mundo. Na época, era basicamente você comparar com o que a gente tem hoje da exploração espacial. A exploração marítima aqui teve essa profundidade, né, cara, na época, muito parecida com o que a gente vive hoje, com essa exploração espacial que nós vivemos, né? Então, para a época, isso aqui é muito interessante, a gente observar o conhecimento que eles já tinham adquirido e que eles formularam ali, né, nessa pintura artística e científica. A gente tem aqui, por exemplo, a Terra no centro, e todas essas esferas ao redor são esferas de planetas, de orbes, né, que vão estar ali rodando a Terra. Então a gente tem uma ideia consolidada aqui do geocentrismo, que já remontava aos gregos antigos com Cláudio Ptolomeu, e casado ainda com as ideias católicas, porque depois a gente vê aqui lá no finalzinho o céu. Olha aqui, ó, Jesus na cruz, aqui o Deus Pai, né? Então, esses anjos aqui, ó, representando ali o céu. Então, a última esfera representaria o céu, que estava, para os padrões atuais, relativamente muito perto, né, da Terra, a 32 distâncias ali terrestres. Olha que interessante o fato curioso que eu queria mostrar para vocês. Eu dei um zoom aqui nessa imagem e eu peguei esses dados que estão em unidades de léguas, que convertendo para quilômetros fica aí aproximadamente 6 quilômetros, se eu não me engano, nem me lembro de cabeça, não preciso saber para ensinar isso aqui a vocês, tá? É só uma estimativa. Mas eu peguei isso aqui na época e fiz essa conta, e olha só, aqui é a distância do Sol até a Terra, e aqui é a distância da Lua até a Terra, que foi a conta que a gente acabou de fazer, né? Se eu pego essas distâncias e divido uma pela outra, né, dividir a distância Terra-Sol pela distância Terra-Lua, eu encontro 20 aproximadamente. E esse 20 é exatamente o que Aristarco tinha descobrido, né? Aqui, ó, tinha descobrido é ótimo, tinha descoberto. O português matou agora. Tinha descoberto. Então, olha só. Mesmo em 1568, o conhecimento adquirido levava em consideração as ideias de Aristarco. Só que Aristarco, para sua época, era praticamente um heliocentrista, porque ele estava considerando o movimento do Sol em relação à Terra. A gente até hoje não sabe muito bem quais foram as influências que levaram Aristarco a levantar essa ideia, né, heliocêntrica, a considerar, por exemplo, que o Sol era muito grande comparado à Terra e que o Sol estava muito distante comparado à Terra também, né? Por mais que essa conta aqui não seja a melhor possível nos padrões atuais, a gente já vê que o Sol está muito distante da Terra e que ele também considerava o Sol como sendo um astro muito grande em relação à Terra. Então, cara, mesmo depois de anos, o conhecimento consolidado ainda levava em consideração o conhecimento de Aristarco. Muito interessante. Vamos fazer uma questão. Nessa questão da FUVEST de 2016, na parte de matemática, a gente vai ver como que o Aristarco meio que mediu aquele ângulozinho. Quando a Lua está em um quarto crescente ou quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, pelo Sol e pela Lua é retângulo, com a Lua no vértice do ângulo reto, né? Então tá aqui ou aqui, tanto faz. O ângulo reto. O astrônomo grego Aristarco, do século III a.C., usou este fato para obter um valor aproximado da razão de divisão entre as distâncias Terra-Lua, dl,
e da Terra ao Sol ds. É possível, a gente vai ver que isso aqui é exatamente o cosseno de alfa, né? É possível estimar a medida do ângulo alfa, cadê o alfa? Tá aqui, ó, relativo ao vértice da Terra nessas duas fases, a partir da observação de que o tempo T1, decorrido de uma lua quarto crescente aqui em cima a um quarto minguante aqui embaixo, é um pouco maior do que o tempo T2, que é o contrário, da minguante para crescente. Supondo que a lua descreva em torno da Terra um movimento circular uniforme, tomando T1 14,9 dias e 14,8 dias o T2, conclui-se que a razão dl sobre ds seria aproximadamente dada por... E aí vem os cossenos aqui, né? Vejam que os números eles estão ali relativamente próximos, mas você vai ver que vai dar para matar a questão de uma maneira relativamente tranquila também, tá? Bom, já que a velocidade é a constante nesse movimento circular uniforme, né? A gente pode dizer o seguinte, ó, que a distância que ele vai ter que percorrer aqui em ângulos da minguante até a crescente vale 2α, né? Alfa mais alfa, então 2α. Seria ali o percurso em ângulo que ele vai fazer. Dividido pelo tempo, que seria o tempo T2. O tempo T2 é 14,8 dias. Isso tem que ser igual, aí a gente precisa procurar uma outra fração, uma outra divisão que relacione também distâncias com tempo. Eu vi muita gente na época, e até hoje eu vejo, a galera fazendo assim nos gabaritos comentados por aí, né? Pega ali o que seria todo o ângulo da circunferência, né, completa, que é 360, e subtrai esses dois alfas aqui para justamente trabalhar com essa parte de deslocamento angular referente ao tempo T1. Então ficaria 360 graus menos 2α dividido pelo tempo T1, que seria 14,9. O problema é que fazer essa conta aqui, misericórdia. Então eu vou te dar uma solução bem mais tranquila. Talvez alguns de vocês tenham pensado, né? 2α dividido por 14,8, e ao invés de trabalhar com essa subtração de ângulos, por que não pensar no ângulo todo, né? 360 graus, que seria o ângulo completo de uma circunferência. E aí você pega a soma dos tempos também. Você pega 14,8 mais 14,9. Isso vai dar 29,7. Agora sim ficou um pouco mais tranquilo. Você está em busca do alfa. Então vai ficar 14,8 dividido por 29,7 vezes 360 e dividido por 2 aqui, né? Porque esse 2 também passa para cá dividindo. Gente, o ideal, claro, seria você fazer 14,8 dividido por 29,7. No entanto, olhando aqui as alternativas e vendo que 14,8 dividido por 29,7 seria aproximadamente meio, né? Porque esse cara aqui no denominador é quase o dobro, é aproximadamente o dobro do cara que está no numerador, a gente ficaria com uma conta aproximada de 360 graus dividido por 4. Isso aqui dá exatamente 90 graus, né? Então, o cosseno, que é exatamente a distância que a gente está querendo calcular aqui, né, gente? A gente já viu ali na parte teórica, a distância da Terra-Lua dividido pela distância Terra-Sol. Deixa eu sair daqui, posso voltar para cá agora. Da distância Terra-Sol é exatamente o cosseno desse alfa. Logo, o cosseno que a gente está procurando seria ali aproximadamente o 90. Mas claro que não é o cosseno de 90. A gente sabe que tem que ser um pouquinho menor, porque a gente estimou isso aí para um pouquinho maior também. Então, assim, a ideia é que esse cosseno de 90 aqui seja um pouquinho menor, já que os valores aqui são menores do que a gente estava estimando, né? Que seria 15 ou 30, porque, por exemplo, entendeu? Estimar isso aqui para 15 e esse aqui para 30 é aumentar os números. Então, é claro que o resultado também vai ser um pouco maior, é diretamente proporcional. Mas como são menores, isso aqui tem que dar menor que 90. E o único valor que tem aqui, bem próximo de 90, mas menor do que 90, é a letra E, cosseno de 89,7. Mas, de novo, né, eu digo a vocês, cara, que o ideal seria fazer essa conta aí de fato, 14,8
dividido por 29,7, a gente acharia ali o 89,7 no cosseno. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui o final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido bastante aí a distância Terra-Sol estimada e calculada também pelo Aristarco grego antigo. E já curte aí rapidinho o vídeo, já se inscreve no canal para você estar sempre ligado aqui na nossa playlist, que ainda não parou, ainda tem muita coisa boa por vir por aí, beleza? Um forte abraço, bons estudos!